A cura do filho de um oficial do rei. Porque Jesus era um médium de cura, Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo Cristão. Quem já leu sabe onde está escrito. Eu ainda não cheguei lá, mas a hora que eu chegar eu vou mostrar onde está escrito. Dirigiu-se Jesus de novo a Canaã. Canaã, uma vila da Galileia. Não é a Canaã, a terra prometida dos judeus. É Canaã, uma vila da Galileia. Galileia, uma região que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. Onde dá água. No passado, as pessoas usavam água em tudo que era ritual que eles faziam, porque eles achavam que a água purificava. Por isso que eles usam até hoje em batismo. São 2 batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo Cristão, o Reino de Deus. E eles usam a água porque eles achavam que a água purificava. Por isso que eles usam a água até hoje, em batizado. E o batismo do Espírito Santo já começa as pessoas ver espíritos, as pessoas ouvir o que os espíritos têm para dizer, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas incorporar os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Fizera Jesus vinho. Jesus não transformou a água em vinho, porque espíritos evoluídos como o de Jesus, eles não se envolvem com beberagem, com coisas mundanas, coisas de cunho ruim, entende? É nesse sentido. Isso aqui foi só um ato simbólico para dizer que caiu aquela a aliança que Deus fez com Moisés, entende? O Velho Testamento caiu fora. Agora é a nova aliança de Deus com Jesus. Aí o que está valendo é o Novo Testamento, o Espiritismo Cristão. É nesse sentido. É como comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro, entende? É nesse sentido. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo Cristão. Comeis a minha carne e bebeu o meu sangue é só um ato simbólico, porque Jesus ele deu a vida para deixar esses ensinamentos, porque tinha pessoas poderosas que não queriam que Jesus ensinasse esse tipo de conteúdo, entende? Por isso que ficou assim, entende? Isso aqui foi só um ato simbólico, entende? Não, Jesus não transformou a água em vinho, entende? Isso aqui é só uma coisa simbólica para dizer que caiu a antiga aliança, entende? Que Deus fez com Moisés, o Velho Testamento não vale mais. Agora é a nova aliança. Deus com Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo Cristão, é o que está valendo. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade que pertencia à Galileia, uma região que pertencia à Palestina. Tendo ouvido dizer que Jesus viera
da Judéia, uma outra região, para a Galileia, uma região que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. Foi ter conversar com ele, com Jesus. Ele rogou, implorou que descesse para curar seu filho, porque ele sabia que Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Ele sabia que Jesus podia curar o filho dele, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vê sinais e prodígios, fenômenos espirituais, de modo nenhum crereis, vai acreditar. Implorou-lhe o oficial: Senhor Jesus, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu em Jesus, no Espiritismo cristão, na palavra de Jesus, e partiu. Já ele, o oficial, descia quando os seus servos, aqueles que servem, lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou o oficial deles, dos servos, aqueles que servem, a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, às 13 horas, 1h da tarde. A febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu em Jesus, no Espiritismo cristão, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia, uma região, para a Galileia, outra região que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.